Olá, torcedor rubro-negro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista. Derrota do Sport para o São Paulo, como já era aguardado por muitos torcedores, nessa quebra de tabu que seria muito difícil por parte da equipe pernambucana. 2-0 para a equipe do São Paulo. São Paulo aí respirando e provavelmente deve permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Dificilmente do Sport, né? Que a partir da segunda-feira, como a gente já apresenta aqui no nosso título, já deveria começar o planejamento visando a temporada de 2022. Para evitar vexames, como foi o deste ano na Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil, para chegar com um time competitivo na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Não adianta fazer cálculos, projetar outras partidas, não tem mais como calcular uma permanência do Sport, é inviável. Não há mais possibilidades para a gente estar aqui discutindo confronto de A, confronto de B. A verdade é que o Sport não fez a sua parte, não foi uma equipe coesa ao longo das rodadas do Campeonato Brasileiro, veio se recuperar com a chegada do técnico Gustavo Florentin, mas uma recuperação tardia, visando aí a permanência na primeira divisão. Sobre o jogo de hoje, até que a gente viu, né, alguns jogadores do Sport se apresentando bem, na marcação alguns ajustes feitos pelo Gustavo Florentin e sua equipe, mas muito pouco para parar essa equipe do São Paulo. São Paulo teve as melhores oportunidades em campo, tanto na primeira e principalmente na segunda etapa. Foi nítido que o jogo do Maílson foi um dos melhores até com a camisa do Sport. É um goleiro que a cada rodada que passa vem crescendo, né, com a camisa rubro-negra. Né? O jogo do Gustavo, mais uma vez, atrapalhado pela presença do Hernanes em campo, na função que o Gustavo era para estar fazendo, que é a função de armação. Né? Faltou, pelo menos na minha visão, um pouco de ousadia por parte de Gustavo Florentin em sua equipe. Eu já vinha citando aqui em outros pós-jogo que é difícil, né, o Sport ter Marcão, Zé Wellison e Hernanes. São três volantes, né, em campo, né, jogadores praticamente da mesma função. Né, óbvio que o Marcão é mais destruidor, o Zé Wellison também já jogou nessa função, mas sai um pouco mais para o jogo com o Hernanes. E o Gustavo fica deslocado para o lado de campo, onde ele acaba não rendendo o esperado, porque não é a sua faixa ideal de campo. Mikael brigando lá na frente, e embora, né, isolado, na maioria das vezes, ainda gerou algumas situações de perigo para a meta do goleiro Thiago Volpe. Se não fosse Thiago Volpe, o Sport poderia ter aberto o marcador ainda na etapa inicial. E um jogo do Sander daquele tipo que o torcedor já está acostumado e que infelizmente não dá para o Sport imaginar um planejamento para 2022, seja na Série B, seja na Série A, com o lateral esquerdo Sander. Pelo menos eu tenho essa visão, que é muito difícil, né, de você manter um atleta que já não vem, né, agradando o torcedor, já não vem fazendo boas partidas. Ah, Anderson, mas é um cara raçudo, é um cara que se doa em campo, mas só isso não adianta. Só vontade não basta. Tem que ter a qualidade técnica, tem que ter essa dosagem da intensidade, e Sander já vem pecando nesse aspecto já há muito tempo. Então é um esporte que precisa da presença de Everton Felipe aqui para a próxima temporada. É um cara que vem crescendo de rendimento, né? Tem se sacrificado bastante, não apenas ele, Gustavo, Mikael, Maílson, Everton, os garotos formados na Ilha do Retiro, eles têm se sacrificado demais, taticamente e fisicamente falando, porque são jogadores que se doam muito dentro de campo, né, para suprir determinadas lacunas deixadas por jogadores que infelizmente não estão tendo o mesmo rendimento. Hernanes muito cobrado pelo torcedor e com razão, porque é um cara que já nessa passagem com a camisa do Sport não rendeu aquilo que o torcedor esperava, já se sabia que era um atleta experiente, né, que é um cara que não poderia jogar todas as partidas, até porque precisaria ser poupado para que esse lado físico dele não pudesse ser atingido, mas é um atleta que não disse para que veio com a camisa do Sport. E no fim das contas, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A equipe do São Paulo, de tanto insistir, acabou chegando a esse resultado. E para quem me acompanha lá no Twitter, o @anderbatista, eu destacava logo no intervalo da partida que o Sport teria que tomar cuidado com os 15 minutos de volta do segundo tempo. Eles são tenebrosos para a equipe rubro-negra. E foi os 15 primeiros minutos da etapa final
que acabaram ocasionando, né, aquele lance do Caleri. Caleri estava 7 partidas sem marcar e pegou o Sport e acabou marcando um gol. E depois o Gabriel Sara acabou marcando o segundo gol. Quando o Sport toma o primeiro gol, o gol marcado por Caleri, o Sport já dá uma esfriada nas pretensões. Começou bem o segundo tempo, Zé Wellison finalizando, o Mikael finalizou logo com 1 minuto e meio de segundo tempo, mas depois a gente viu a queda de rendimento da equipe, que sentiu fortemente o golpe duro do gol marcado por Caleri. Depois Gabriel Sara fez o segundo e aí foi a morgação total do futebol da equipe do Sport, que pouco mexeu na sua equipe, não tem tantas alternativas no banco de reservas, foi assim ao longo do campeonato, né? E hoje não seria diferente. São Paulo acabou modificando, colocando jogadores da base, né? Jogadores que vêm sendo utilizados pelo técnico Rogério Ceni, e essa caminhada aí do São Paulo para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Sport, é como dito há pouco, é planejar 2022 e evitar vexames. Nos últimos anos, a Série A do Sport tem sido apenas de luta contra o rebaixamento, e isso é muito pouco. Então, se o Sport quiser fazer uma temporada 22 decente, né, de angariar fundos na Copa do Brasil, né, classificar para a fase seguinte da Copa do Nordeste, né, ter o Pernambucano como um laboratório, né, até mesmo para ver alguns desses atletas de categorias de base, ou até mesmo jogadores que possam estar sendo utilizados na disputa do Pernambucano, para chegar bem na Série B. Essa é a grande intenção. E sem contar que a maioria das equipes que terão aí o calendário até o próximo dia 9 de dezembro, que estão disputando a Série A, elas não terão tanto tempo assim para planejar o ano de 2022. Então nada mais justo do que já começar dando férias àqueles atletas que possuem contrato com o Leão para a próxima temporada, aqueles que de fato vão ficar no clube, né? Sentar, traçar uma meta com o técnico Gustavo Florentin, que também já tem aí o seu caminho traçado no Sport, porque não adianta estar almejando o jogo de sexta-feira com o Flamengo, viagem para Chapecó, alimentando esperança de algo que não vem. É ser frio e calculista. Rebaixamento decretado, ainda não matematicamente, mas o espírito da equipe morreu hoje no segundo tempo, foi nítido isso, e é ter a hombridade de reconhecer que 2022 está na porta e que esse ano, diferentemente de 2021, precisa ser planejado e levado a sério. Então, a opinião do torcedor, a lamentação aí do torcedor do Sport nos comentários, e a gente vai se falando. E claro, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!